Foi porque as primeiras páginas tem que ser, porque senão tem esses detalhes, né? Fica difícil de enxergar, né? As Aí letras. tem que ser colorido. Olha, toda O organizada. resto eu fiz preto e branco. É porque nas outras apostilas eu não estava colocando resumo do conteúdo. Aí eu vi o Ah, material do professor Magno, abri por curiosidade da semana, acho que foi da semana passada, foi. eu vi que antes das questões de matemática ele sempre coloca um resuminho. Aí eu fiquei com inveja e disse, as próximas apostilas, eu vou colocar o resuminho para o pessoal também. Ah, eu já tirei várias aqui, até fiz duas apostilhas aqui. Para ir revisando, né? Três, né, no caso. É, de português são três. Já consegui até outros materiais aí já, né? Ainda tem de história, geografia. Já tirei várias, ó. Muito bem. Você é de que área, Maria? Eu sou da pedagogia. Muito bem. Amo sua área. Sou professora também, só que eu não estou atuando ainda. Esse, Inclusive, eu cursei até o quarto período. Acabei desistindo na metade do caminho, porque como eu já era formado em letras, eu já estava trabalhando quando eu comecei pedagogia. Aí eu não dei conta de trabalhar como professor de língua portuguesa e ao mesmo tempo fazer outra faculdade. Aí eu acabei desistindo, mas pretendo voltar um dia, porque eu adoro trabalho com criança. adoro. Adoro trabalhar Sou, com criança. sou apaixonado pela pedagogia. Vamos embora, minha gente, cuidar da nossa vida, que hoje eu quero adiantar estes conteúdos para que a gente consiga fazer algumas questões hoje. Eu vou correr para a gente conseguir. Deixa eu apagar aqui essa bagunça. Vou apagar esta bagunça também. Ah, tá aparecendo não para vocês, né? Deixa eu espelhar agora. Bom, pessoal, antes do nosso intervalo, nós vimos alguns tipos de substantivos. Começamos, bora telinha, carrega para o meu povo. Começamos com substantivo, com os pronomes pessoais, que são divididos em reto e oblíquo. Falamos um pouquinho rapidamente sobre os pronomes de tratamento, tá? Que também vão ajudar bastante no processo de se referir a algumas pessoas. E agora, se o slide me deixar, porque ele está aqui carregando e não quis abrir, vamos ver se ele vai carregar o restinho ou eu vou ter que voltar aqui. Vocês já aguardam, né, minha gente? Tem paciência com o meu computador, que ele está velhinho pedindo outro. Eu que não tenho vergonha e não compro outro, mas esse coitado já está pedindo arrego tem um certo tempinho. Acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo, viu? Porque ele não está ajudando muito, não. Mas vamos lá. Guarda aí, viu, pessoal? Segura, ninguém sai, ninguém cansa, ninguém me deixa, que eu vou abrir aqui de novo, que ele deu uma leve surtada. Bom, enquanto ele resolve ressurgir, eu acho que eu vou adiantando a explicação, mas também não tem nem como adiantar, porque eu preciso do quadro grande, então tem que esperar mesmo, não vou ter muita opção, não. Mas eu posso fazer um esquema aqui, quer ver que eu acho que dá certo? Eu acho que agora vai. Tá aparecendo esse slide para vocês, minha gente? Digam aí para mim. Agora tá. Agora foi? Acho que agora eu vou ter que dar uma adaptada enquanto ele volta aqui ao normal. Acho que apareceu para vocês e travou para mim. Eu costumo dizer que quando isso acontece é para a gente perder a paciência e perder a qualidade da aula, mas eu sou uma pessoa paciente.
Tem que ser, né? Dá vontade de jogar o notebook no chão? Dá vontade da gente surtar? Dá, mas a gente sabe que se fizer, o que é que vai acontecer? Eu, O prejuízo é maior, né? Aí assim, a raiva continua sendo ainda maior. Então, é melhor esperar. Enquanto ele dá sinal de vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedindo para vocês irem anotando aí umas coisinhas, enquanto o meu notebook retoma. Posso seguir, minha gente? Prepara a canetinha, então, porque até ele carregar aqui, a gente vai fazer umas anotações. A gente já viu os pronomes que são pessoais, a gente já falou dos pronomes de tratamento, e agora a gente vai para o terceiro tipo de pronome, que é super importante. Ah, já vimos os demonstrativos também, né? Vamos para o pronome interrogativo. Então, anotem aí um tipo de pronome que a gente chama de pronome interrogativo. Professor, por que a gente chama de pronome interrogativo? Ó, o nome do rapaz, presta atenção, fica comigo e foca no nome dele, interrogativo. Então, eu vou usar ele quando eu for fazer uma pergunta. Quando é que a gente quer marcar uma pergunta, a gente sempre coloca assim: quantos anos você tem? E esse quantos que eu coloquei na frente é porque eu não sei a idade. Como eu não sei a idade da pessoa, eu substituo por uma palavra que é um pronome e pergunto assim: quantos anos você tem? Quando eu não sei o nome de uma pessoa, por exemplo, eu uso um pronome interrogativo para perguntar. Eu digo assim: qual é o seu nome? E aí, como eu não sei o nome da pessoa, esse qual vai marcar o fato de que eu não sei. Então, tem uma lista de pronomes que a gente utiliza na língua portuguesa para dar uma ideia de interrogação. Eu pergunto assim: o que é isso? Eu não sei o que é isso. Me explique o que é. Ó, tá vendo, minha gente? Eu não disse que era só ter paciência aqui, agora acho que a tela tá aparecendo para vocês, né? Tá vendo quando a gente tem paciência e não surta? Mas eu não vou elogiar muito não, porque senão daqui a pouco ele trava de novo. Bom, na tela de vocês está aparecendo aí, então, o que eu estou chamando de pronome interrogativo, que é o quê? Eu pergunto assim, quem? Quando eu não sei quem é a pessoa, eu digo assim, quem é você? Qual é o seu nome? Quanto você pesa? Tudo isso a gente chama de pronome interrogativo, porque eu estou usando esses nomes para substituir a ideia que eu não sei. E aí, o outro tipo que a gente precisa para fechar a ideia são os pronomes indefinidos. Está aí na tela de vocês também. Olha o nome dele, pronome indefinido. Professor, o que é o pronome indefinido? Como o próprio nome está dizendo, é quando eu quero indefinir uma coisa. Professor, e por que eu vou querer indefinir uma coisa? Às vezes porque eu não sei, às vezes porque eu quero resumir tudo, e aí eu indefino. Deixa eu dar um exemplo de como a gente realiza também coesões e melhorias no texto a partir desses pronomes que a gente chama de pronome indefinido. Eu posso dizer assim: fui ao mercado e comprei tudo o que eu precisava. A palavra tudo está substituindo uma lista de coisas que eu comprei. Agora, imagine se eu fosse dizer para alguém que eu fui ao mercado, comprei óleo, manteiga, margarina, feijão, arroz, macarrão, tempero, carne, fígado, salsicha, sabão, detergente. Ó, que coisa chata. A feira Então, toda. eu vou ter que dizer a feira toda, que é tudo que eu precisava. E aí eu resumo em tudo. O Manuel me perguntou se cai muito em concurso. Cai, Manuel. Principalmente cai do jeito que a gente viu naquele textozinho que eu li do Graciliano Ramos. Todos os pronomes ele cai pesquisando se você entende a quem está se referindo. Quando eu digo, tu tem um negócio que a gente chama, é até um macete que você pode anotar aí. Tem uma coisa que eu chamo de recurso anafórico, olha o nome como é estranho. Anafórico e catafórico. Tá sim de concurso. É um recurso que a gente faz para retomar ou adiantar ideias através de um pronome.
Deixa eu dar um exemplo de como cai muito nesses pronomes indefinidos no concurso. Eu posso dizer assim para você: comprei feijão, arroz e farinha. Era tudo o que eu precisava. Esse tudo tá puxando quem do que eu já falei? Tudo Feijão, que comprou. arroz e farinha. Aí a prova vai lhe perguntar se isso é um recurso de coesão, de melhoria anafórica ou catafórica. Qual é a diferença? O anafórico é um pronome que vai ser usado para retomar coisas que eu disse antes. Ana tem a ver com primeiro, com início, com começo. Por isso, anáfora, anafórico. Então, eu vou dar uma lista de coisas e depois eu resumir elas com um nome, que pode ser o tudo, por exemplo. Agora, eu posso fazer a mesma coisa, usar a mesma palavra tudo, não mais como anáfora, para recuperar o que foi dito no começo, mas como catáfora, para adiantar uma coisa que eu vou dizer, que é o caso de eu dizer assim: fui ao mercado e comprei tudo que eu precisava: arroz, feijão e farinha. Aí eu não fiz uma coesão, eu não melhorei o meu texto por anáfora, eu melhorei por catáfora. Professor, o que é que vai diferenciar os dois do concurso? A posição. Se o pronome está se referindo a coisas que já foram citadas primeiro, a gente chama de anáfora. Se esse pronome vai retomar coisas, quer dizer, retomar não, né? Adiantar o que eu vou dizer depois, a gente chama de catáfora. Cai muito pronome indefinido e de outras classes com esse recurso de coesão. Lembrando sempre que o pronome é utilizado com o intuito de melhorar a construção do seu texto para evitar repetições. Tranquilinho até aqui? Deixa eu voltar para a minha telinha. Então, esses são os tipos de pronome que todo bom concursando tem que saber. E lembrando que eu não tenho que saber só os tipos. Eu tenho que saber também quais são eles e o que é que ele muda. Indefinido vai indicar quantidade indefinida ou um ser de forma indefinida. O interrogativo são perguntas diretas ou indiretas. Por que, professor, o interrogativo tem pergunta direta e indireta? Porque eu posso colocar a pergunta no começo E no fim? ou eu posso colocar no fim. Eu posso dizer assim: por que você não veio? Ou eu posso dizer: você não veio por... Por quê? Como eu não sei o motivo, eu substituo esse motivo pelo pronome. É como se ele estivesse representando um motivo que eu não sei. É bom a gente sempre pensar nos pronomes com carinho. Depois, para quem já está estudando para concurso, a gente vai ver que eles têm funções sintáticas. Por exemplo, qual é a outra coisa que mais cai no concurso? O lugar do pronome. Aquilo que a gente chama de ênclise, de próclise e de mesóclise. É, também cai assim, tem a ver com conhecer os pronomes. Só que essa parte de ênclise, próclise e mesóclise, que todo mundo tem que conhecer bem, a gente vai estudar quando estiver estudando sintaxe. Eu vou deixar para lá, porque não tem a ver só com conhecer o pronome, tem a ver com conhecer a função de cada pronome em uma oração. Mas, por exemplo, eu não deveria dizer te amo, porque o ti é quem é amado. Quem é amado tem que aparecer depois do verbo. Eu deveria, olha que ninguém usa isso, quase ninguém, mas eu deveria dizer amo-te, se eu fosse seguir a gramática. E por que, professor? É uma frescura ou tem uma lógica? Eu queria entender a lógica, professor, de eu não poder dizer te amo. Porque o ti é quem está sofrendo a ação do meu amor. E primeiro eu deveria dizer quem ama, Ama alguma coisa. deveria falar o amar, e depois ele ama alguma coisa ou alguém, que é o ti. Então eu deveria dizer te amo. Ou eu, aí eu já disse quem é que ama, eu poderia dizer agora, eu te amo. Então, os pronomes, eles têm algumas regras. A gente chama esse conteúdo que eu estou falando agora de colocação pronominal. Onde é que o pronome vai estar? Quem puxa o pronome para cada lugar? A gente nunca deveria começar uma frase e colocar um pronome oblíquo antes do verbo. Quem é o único pronome, professor, então, que pode vir antes do verbo? Os pessoais do caso reto, eu, pode aparecer. O tu pode aparecer começando a frase. O ele ou ela pode aparecer começando a frase. O vós, o nós, o eles e elas. Mas um pronome oblíquo como ti jamais poderia aparecer
iniciando uma oração. Deveria ser sempre amo-te. Traga-me, não me traga. Aí tem gente que vai no setor do trabalho, né, e vai lá para o coleguinha e diz assim, me faça um favor. Eu posso usar isso no dia a dia, mas gramaticalmente tem um problema. Porque primeiro eu tenho que falar da ação para depois eu dizer a quem eu estou pedindo. Aí eu deveria dizer, segundo a gramática, faça-me um favor. Mas a gente sempre faz, me faça, me ame, me beije. Tudo isso tem umas questões de pronomes que a gente tem que observar que não podem acontecer. Me faça um favor, está fora da gramática, principalmente para o concurso. Tudo é Te amo. costume. Só que é isso que a Maria comentou, né? A gente tem o hábito de utilizar uma linguagem que a gente chama de informal, e na hora que a gente vai para o concurso, ele não quer nem saber do informal. Aí o que é que acontece com a gente? A gente está tão habituado a falar o informal, Dia dia a dia, que a gente transmite isso para a prova. Aí a gente tem que trabalhar Agora a aqui. gente Aí na hora das respostas do gabarito, né, Maria? Cancela as respostas certas. Mas qual é o lance? Professor, então eu não posso falar informalmente? Pode. Todo mundo pode falar informalmente. Só que tem que saber que existe a informalidade e existe a formalidade. Eu tenho que conhecer os dois para que eu possa adaptar a situação que eu estou, se eu vou usar o informal ou o formal. O concurso quer saber se você sabe usar o formal, porque o informal ele já sabe que você usa no seu dia a dia, tá bom? Eu vou tirar essa telinha. Quer dizer, eu ia tirar, que já travou de novo. Esse rapaz hoje não quer me ajudar. Deixa eu fechar ele aqui de novo, para que eu possa seguir então. Bom, pessoal, de pronome, pelo menos de teoria, era isso que a gente ia começar a falar. Dentro da aula de hoje, além do pronome na apostila número 3, eu coloquei um resumo de artigo. Professor, você vai voltar para artigo? Porque a gente já estudou artigo. Eu não vou voltar. Mas por que eu coloquei um resumo de artigo? Porque eu não tinha trazido esse resumo para vocês. Então, vocês estão vendo aí. Deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo aí na apostila de vocês, quem está com a apostila de número 3, vocês estão vendo um resumo de artigo no finalzinho da página. Mas é só para trazer mesmo um resumo que eu não tinha colocado nas outras apostilas. Porque o segundo assunto da aula de hoje, antes da gente responder as nossas questões, deixa eu preparar aqui o meu slide. Slidezinho funciona, me ajuda, bebezinho. Bom, para a gente continuar a aula de hoje, vamos fazer a apostila número 3, que a gente precisa de alguns conhecimentos para fazer. A gente vai falar de outra classe gramatical que aparece muito em concurso, mas que é a mais fácil. O Wilton está aqui, não sei se ele ainda está, é a classe que é objeto de trabalho dele, praticamente, né? Não sei se o Wilton tá por aqui ontem. Quem trabalha com matemática, quem aqui é pedagogo, ou quem tem afinidade com números, adora essa classe. não E vou. ela é bem grande, não é o caso. Mas, ó, o Wilton já apareceu. Falar de número, né, Wilton? Que tu já dá uma corrida para cá. Vamos lá. O que é que a gente chama dessa classe que eu quero que vocês anotem agora? Enquanto destrava aqui, porque realmente o negócio surtou e não quer trabalhar mais, não. Vamos ver se ele abre. Mas, enquanto abre, eu vou adiantando. Anotem aí a classe que a gente chama de numeral. Tem uma classe da língua portuguesa que a gente chama de numeral. Vou colocar na tela, se a tela me ajudar hoje, porque ele está bem chatinho aqui. E numeral é com o Wilton mesmo. O único numeral que eu entendo é o que eu fico assustado quando eu vejo minha fatura, minha gente. Eu não sei. Ai, eu chego a ter ódio de chamar aquele número. Quando eu vejo minha fatura no final do mês, eu digo, Ave Maria, que tanto de número é esse? Que tanto é R$10, é 15, é 20, com 30, que junta com 100, que junta com 200. Quando eu vou olhar, tem 3.000, eu não sei de onde ver esses 3.000. Na hora de comprar, ninguém liga, né? Mas vamos deixar de brincadeira e falar sério. O que é a classe numeral? Numeral são todas as palavras. O que é que vocês estão rindo, minha gente? De mim, pelo amor de Deus. Acontece a mesma coisa aí na Lagoa da Cana. Eu pensei que era só eu que não conseguia controlar minhas contas. Olha. Vamos embora. Numeral é uma classe, uma caixinha, que vai reunir todas as palavras da língua portuguesa que vão nos ajudar a dizer números. Seja de maneira de ordem primeiro, segundo, terceiro, 10º, 40º, 50º, a gente vai chamar de numeral ordinal. Seja o numeral cardinal,
que a gente vai ser os números 1, 2, 3, 4, 100, 10 mil, 20 mil, 30 milhões. A gente vai ter esses cardinais. A gente vai ter alguns numerais que a gente chama de numeral coletivo, dezena, centena. A gente vai ter numerais quando eu quero dar a ideia de que eu estou multiplicando. E a gente vai ter numerais que a gente chama de fracionários, quando eu quero fracionar uma coisa. 1/3, 2/3, 5/3, 10/3, e por aí vai. Professor, cai muito numeral em concurso? Olhem para mim, olha, bem pouquinho. Porque não tem muito o que você fazer com numeral. Numeral são números e quase sempre quando a gente ouve o numeral, a gente já consegue remeter, então o concurso não trabalha muito. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que cai muito no concurso sobre numeral, só uma, porque não cai muito, mas tem uma que é macete de concursando, tem que estar anotado aí nas suas observações, para toda vez que você for estudar e revisar, você passar por essa observação, tá bom? Essa mesma observação eu já dei quando a gente estava trabalhando o artigo. E aí, o que é a coisa que eu tenho que anotar aí, professor? A palavrinha um. O M. Essa palavrinha é uma pedra, às vezes, no sapato do concursando. E eu vou explicar por quê. Porque a palavra ela pode exercer uma função de artigo. Nós já vimos que o artigo acompanha o substantivo. Então, eu posso dizer e não está me referindo à quantidade. Está me referindo a uma palavra que vai acompanhar o substantivo para indefinir o substantivo. E a palavra também é um numeral. O Wilton levantou a mão porque quer falar ou foi só para dar um oizinho? Tá tudo bem, Wilton? Foi só um oizinho mesmo? Deu tudo certo? Ah, não queria falar não, né? Foi só a mãozinha. Então, vamos lá. Qual é o macete, professor? A palavra na língua portuguesa pode ser duas coisas. Ela pode ser artigo e ela pode ser um número. E eu não tenho como saber qual é a diferença se eu não pensar no sentido do texto que me foi dado. De novo, quando vai ser numeral, está óbvio que tem a ver com a quantidade 1. Então, eu vou olhar se aquela frase que me foi dada, ele queria falar de quantidade. É um artigo simples, né? Ele é um artigo que chama de indefinido. Ou se foi porque eu queria indefinir uma coisa. Tá? Vamos ver um exemplo? Deixa eu pegar minha canetinha aqui e abrir aqui para vocês uma tela nova para a gente anotar o macete do concursando, tá? Se eu disser assim, chega, meu Deus. Tá aparecendo para vocês a canetinha, minha gente? O que é? Não. Tá aparecendo agora? Digam aí para mim, só para... Sim. Agora apareceu, né, minha gente? Deu um ok aí. Apareceu. Foi, né? Eu posso dizer assim para vocês, ó. Adquirir deixa eu ver aqui, um imóvel, com a casa, né? Adquirir um imóvel no ano passado. Essa é a frase 1. E eu poderia dizer assim para vocês. Adquirir só um imóvel no ano passado. Qual é a pegadinha do concurso? Ele vai perguntar qual é o numeral e qual é o artigo. E eu quero que vocês pensem que aqui
Tem um que está indicando Algum. qualquer. Eu não disse nem se foi uma casa, se foi um apartamento, se foi um sítio, se foi uma chácara. Eu disse que eu adquiri um imóvel no ano passado. Quando eu digo que eu adquiri um imóvel no ano passado, pode ser qualquer imóvel. Por isso eu já dizer que esse um é um artigo indefinido. Foi um imóvel. Pode ser uma casa, pode ser uma chácara, pode ser um apartamento. Agora, quando eu digo adquirir só um imóvel no ano passado, esse só um não é uma ideia de que é qualquer imóvel. Eu estou dizendo que eu adquiri um, não foram dois, nem foram três. Então, o concurso, quando a gente trata de numeral, ele quer toda hora que você se confunda entre um que é artigo e o um que é numeral. E você é a única coisa que cai muito dos numerais. Não tem muita coisa do que ele pegar, não, tá? Aí eu vou fazer outro exemplo, vou apagar esse. Vocês estão copiando? Já terminei. Já terminou? Então eu vou agora apagar esse que eu coloquei e vou fazer outro. Não vou dar resposta. Vocês vão me dizer qual é numeral e qual é artigo. Como é que eu sei, professor, qual é o numeral? O numeral da ideia de quantidade e o artigo da ideia de indefinir, que pode ser qualquer um. Tá tranquilo até aqui? Aí eu posso dizer assim: durante a aula, durante a aula, vírgula, houve um aluno que não entendeu a explicação. Já vai aí pensando, ninguém dá a resposta se esse um está funcionando aqui como artigo ou como numeral. Dá a resposta agora não, vai pensando, tá? Agora eu poderia dizer assim: durante a aula, apenas um aluno não entendeu a explicação. Então, veja que apareceu um em cima e apareceu um embaixo. A minha pergunta para vocês é: qual um desses é numeral e qual um desses é artigo? Eita, que o povo tá rápido, viu, no chat? O povo já que desvendou o segredo. O povo já desvendou o segredo. No exemplo de cima, houve um aluno que não entendeu. Veja que eu estou dizendo que foi um aluno entre todos eles. Como eu não sei o nome desse aluno, eu indefino e chamo ele de um aluno. Um aluno qualquer. Eu não sei o nome dele, foi um aluno que não entendeu. Eu não estou preocupado com a ideia de quantidade. Já na frase de baixo, eu tenho assim: durante a aula, apenas um. Quando eu digo apenas um, eu estou dizendo que não foram dois, que não foram três. Pegaram o lance? Então, isso é regra que todo concursando não pode vacilar, porque a banca, olha, todas as bancas amam trabalhar com esse rapazinho, porque a palavra um vai poder pertencer a duas classes gramaticais. Chega, meu Deus, agora. Posso seguir o baile? Muito bem. O povo. A Rayane ficou preocupada na aula de português para não errar. Foi, Rayane, eu entendi que foi a digitação. Vou ficar com medo de falar comigo e errar. Não, né? Todo mundo erra, eu erro, vocês erram e a gente vai errando junto e vai corrigindo junto. O importante é participar do processo. Deixe eu abrir aqui de novo o slide para ver se o computador quer ajudar. Toda vez que eu fecho e abro outro, ele está travando agora. Não sei por que ele está fazendo isso. Será que até o computador está ficando cansado, minha gente? Eu espero que eles não estejam cansados como esse computador está hoje, porque senão o negócio não anda. Então, anotaram aí numeral, minha gente? Essa classe que vai ter essa característica de número, de ordem, de quantidade, de multiplicativo. Mostre de novo no finalzinho para eu ver, entender. Do numeral ou da frases? Das frases. De novo.
Durante a aula, um aluno não entendeu o conteúdo. Eu sei que aluno foi esse, eu disse na frase como é o nome dele. Não. Então, se eu não disse o nome, eu vou chamar esse artigo de artigo indefinido, porque eu não sei o nome e chamei ele de um aluno. É um artigo que está acompanhando a palavra aluno e é indefinido. Já no caso de eu dizer apenas um aluno não entendeu, eu estou dizendo que não foram dois, não foram três, não foram quatro e não foram cinco. Então, aí eu tenho não mais um artigo. Eu vou ter a ideia aí de numeral. Numeral. Tranquilinho? E assim a gente finaliza a classe do numeral, e eu não vou perder muito tempo como eu perdi com o pronome. Por quê, professor? Porque o pronome, ele cai toda hora, de todos os jeitos. Já o numeral é uma coisa raríssima nos concursos. Agora, professor, e outra coisa que cai muito de numeral? Um é esse um, e o outro é a palavra a primeira e a segunda, para você saber no texto, se eu disse duas coisas, quem é a primeira e quem é a segunda. Vamos para um exemplo? Se eu digo assim para você, tenho duas tias, Ana e Paula. Amo mais a primeira. Quem é que eu amo mais? Ana. E a Paula eu não amo tanto. Ou eu posso dizer, amo mais a segunda. Quem é a segunda? A Paula. Então, o concurso também pode cobrar que você tenha essa noção de como a palavra a primeira, a segunda, vai ajudar nesse processo de recuperação. Mas, tirando isso, não é uma coisa que cai muito, tá bom? Aí nós vamos agora para a terceira e última classe da aula de hoje. E antes da gente ir para as nossas questões, espero que dê tempo da gente responder pelo menos umas 5 questões, tá bom? Nós vamos para a nossa próxima. Deixa eu tentar, minha gente. Esse quadro hoje, ele resolveu tirar o dia para me atrapalhar. Mas ele não vai atrapalhar, porque enquanto ele abre, a gente vai adiantando. Anota aí a próxima classe. Lembrando, ó quanta coisa já viu no nosso curso. Artigo, substantivo, já vimos adjetivo, pronome, numeral. Já batemos metade das classes gramaticais, porque são 10, a gente já bateu metade. De novo, já vimos artigo, substantivo, adjetivo, vimos pronome e agora vimos numeral. Vamos agora para a nossa sexta classe. Já estamos quase terminando a primeira grande área da língua portuguesa. Quem estava aqui no primeiro dia de aula, viu que eu dividi o nosso curso inteiro por áreas. E eu disse que a gente ia começar estudando morfologia. Só um milagre, Marta? Diga isso não, mulher, que você vai lembrar. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Pois é de batalhas que se vence. Eu sou melhor. Vocês acham que eu sou o melhor professor ou cantor? Fazer a pesquisa. O povo disse que era para eu abandonar a carreira de professor e me dedicar a essa extensão vocal, o meu timbre, o meu tom de voz, a minha afinação com a música. O pessoal disse que me daria muito mais dinheiro do que como professor. Ah, eu já sou assim, professor, não vou abandonar a carreira de professor, não. Mas você não sabe o tanto de mensagem que foi, Nathalie, que você fez essa cara de confusa. Mas o tanto de gente que disse que eu deveria abandonar a carreira de professor e cantar, não está no gibi. Não vou fazer isso porque, assim, infelizmente, eu já sou professor e a carreira de cantor vai ficar assim como um esporte. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Estou enrolando para abrir o slide, viu, minha gente? Estou enrolando enquanto o slide abre. Eu consegui dar uma. Eu sou uma pessoa. Eita, a Daisa mandou abandonar de cantor mesmo e ficar como professor. Eita, eu tava falando assim, ela dizendo que, como música, eu sou um ótimo professor. Eu fiquei preocupada agora, mulher, porque eu acho que eu canto bem. Né, Mari? Eu não vou nem poder seguir minha carreira. Bem, né? Então, já que não rolou, vou para o professor mesmo. Vou abrir aqui o slide, tá? Já, pessoal, estou enrolando para que eu consiga abrir esse slidezinho, porque ele tá danado hoje. Hoje não, né? Toda aula ele dá uma travadinha nesse segundo momento. E é sempre depois, no intervalo, que ele dá. Porque já está cansado. Será, mulher? É porque eu tô ligando muita parafernália nele. Eu tô com webcam, aí eu tô com o microfone, tô com a mesa, tô com os slides abertos e com a chamada. Aí eu acho que isso acaba. Meu notebook tem 10 anos de idade só. Foi o meu primeiro salário que eu comprei. E eu acho que é por isso que ele, às vezes,
Não quer trabalhar, minha gente, porque não tem motivo para ele estar estressado. Eu que estou hoje... Sabe quantas aulas eu dei hoje, minha gente? Vou dizer para vocês. Não, esse slide não, é outro. Sabe quantas aulas eu dei hoje? 6 de manhã, de 50 minutos. 4 à tarde, também de 50 minutos. E eu já estou aqui zonzando, sem nem saber mais o que é que eu estou falando. Mas a gente segue junto. Achei o slide, tá? Já vou abrir ele aqui. Tá aparecendo o slide para vocês na tela, pessoal? Não. E agora? Só lâmpada. Tá, agora tá aparecendo. Agora foi, né? Bonzinho. Nossa sexta classe, lembrando que são 10, são os advérbios. E eu queria que a gente não decorasse coisas, nem só copiasse, sem pensar no nome. E como o nome pode me ajudar a entender a função dessa classe. Pois bem, olha o nome, advérbio, verbo. Então, essa classe que a gente vai estudar é uma classe que quase sempre anda do lado do verbo, mas não é só do lado do verbo, ele pode acompanhar adjetivos, ele pode acompanhar outros advérbios, mas eu queria que a gente entendesse que o advérbio vai ser uma palavra que vai mudar o sentido das coisas que eu digo. Olha para mim, não copia nada para a gente entender a lógica agora, daqui a pouco a gente copia o conceito. Se eu perguntar assim, Maria, me ajuda aí. Você que está com o microfone aberto, a Maria vai me ajudar. Eu posso lhe fazer uma pergunta, Maria? Pode. Se eu acertar, tô morrendo de sono. Você vai acertar. Eu vou perguntar uma coisa fácil. Maria, você já comeu hoje? Já. Já o quê, Maria? Já. Já o quê? Já tomei café. Já tomei, né, café. Veja, se eu perguntar a você, já comi, aí você diz, já comi. Vocês entendem que a Maria respondeu que comeu até aqui, tudo bem, não é novidade. Mas a Maria poderia ter dito assim, professor, eu comi muito. E uma coisa é ela dizer que comeu, é um sentido. Mas a partir do momento que ela pega um advérbio e cola nesse comi, por exemplo, muito, já é outro sentido. Uma coisa é dizer já comi, outra coisa é dizer já comi muito. A gente chama esse muito de advérbio de intensidade. Uma coisa é o verbo comi, e quando eu junto esse advérbio, ó, advérbio, adjunto, junto, advérbio, tá junto do verbo. Quando eu digo já comi muito, é um sentido. Agora eu poderia dizer assim, já comi pouco, e eu tenho um terceiro sentido. O primeiro é já comi, o segundo é já comi muito, e o terceiro sentido que o advérbio vai mudar o verbo é quando eu digo já comi pouco. Agora, eu poderia dizer isso em intensidade, se eu comi muito ou pouco. Mas eu poderia dizer assim, já comi e rapidamente. Esse rapidamente já não é mais a intensidade, é o modo como eu comi. Ou eu poderia falar que eu como lentamente. Uma coisa é dizer que eu como. Outra é dizer que eu como lentamente. É o modo como eu como. Então, os advérbios vão ser palavrinhas. Várias palavrinhas que a gente tem na língua portuguesa. É bem grande também essa classe gramatical. Que a gente vai juntar a verbo. A gente vai juntar a outros advérbios e, às vezes, até adjetivos, para a gente mudar um significado que já estava dado. E a partir do momento que o advérbio gruda naquela palavra, gruda naquele verbo, eu vou mudar o significado que eu tinha antes. Esse é o advérbio. Aí anotem aí, já tem na tela de vocês, para quem quiser anotar uma definição, eu coloquei aí que o advérbio é uma classe que acompanha verbos, acompanha, tá aí na telinha para quem quiser ir copiando, tá? Acompanha adjetivos. Nunca viu tanta coisa para uma só palavra, Nathalie? Do que? Do advérbio, é? Ah, tem muita coisa, advérbio, viu, Nathalie? Eu tenho advérbios, eu não, né? A língua portuguesa, pareceu que era meu, não era? A língua portuguesa tem advérbios de afirmação, quando eu digo sim. Uma coisa é eu dizer gosto sim. O sim está mudando o gosto. Outra é dizer gosto não. E o não está mudando. A gente vai ter advérbio de afirmação. A gente vai ter advérbio de negação. De intensidade. Oi, Maria? Locução adverbial, né? Aí, às vezes, eu tenho uma locução adverbial. O que é uma locução adverbial, professor? É quando não é um advérbio só, são dois que eu vou escrever junto. Daqui a pouco a gente vai ver como, né? Se eu disser assim, estudando eu vou mais longe.
Eu tive que juntar duas palavras mais longe para criar o sentido. A gente vai ter uma locução adverbial, que são dois advérbios juntos. A Mayara está perguntando se eu vou disponibilizar o slide. Será que vocês merecem, Mayara, que eu disponibilize esse slide? Era melhor, né? Eu só disponibilizo o slide para o aluno que é mais inteligente, que participa, que tira dúvida, senão eu só dou aula mesmo, crua, sem nem muitos. Já pode disponibilizar o meu. A aluno vai ser presente participando. Eu estou brincando, Mayara. Eu vou mandar para o Edinaldo assim que a aula acabar. Tem 2 slides que eu usei hoje e eu vou disponibilizar os 2 para vocês, para quem quiser imprimir. Eu já dei até uma dica, não sei se na de vocês ou na de ontem. Eu dei uma dica que você pode ir na Lan House e você pode pedir para quem não quer gastar muito com xerox, né? Que eu sei que tirar xerox de todas as matérias às vezes pesa um pouquinho no bolso. Às vezes Eu já gastei quase mais de 100 reais já. Maria, tá imprimindo os livros todos, mulher? Não, tudo que passa, né? Eu tenho que tirar xerox. Muito bem, Maria. 3 apostilhas. Eita, Maria, tirou de tudo. Mas olha a dica que eu ia dar, Maria. Eu não sei se eu já falei para vocês. Ave Maria. Eu não sei se eu já dei essa dica para vocês ou foi para outra turma. O slide eu posso enviar ele digital no grupo, pedir para Edinaldo para mim entregar a vocês. Mas vocês também podem ir na Lan House e pedir para o pessoal colocar vários slides desse na mesma página. Tem um modo de imprimir, quem já trabalha com impressão de PowerPoint, sabe que você consegue imprimir esses slides 4 na mesma página. Para não ter que imprimir um slide por página, você pode colocar e agrupar vários. E aí você acaba economizando um pouquinho. Às vezes, até a própria apostila, se o arquivo estiver em PDF na Lan House, você diz assim, olha, eu quero que seja 2 páginas por folha. Aí ele faz como se fosse um livrinho, a página 1 do lado esquerdo e a página 2 do lado direito. Quando você tem que imprimir muitas coisas, é uma dica que eu dou, porque eu sei que a vida de concursando, se ele for imprimir tudo que ele vê, tudo que ele gosta para revisar, o bolso dificulta e aperta. Mas ele fez uma para mim. Ele já fez assim, né? Já. Pronto, aí você pode pedir... Faz a impressão em forma de livreto. Pode falar, Clarisaldo. Falei assim, faz a impressão em forma de livreto. É isso o nome, livreto. Obrigado. Quando você está com o arquivo em PDF, fica muito mais fácil. Você pode, na hora de imprimir, fazer o nome é livreto. Você coloca nas configurações da impressora. Essa é uma dica para quem não quer gastar muito, tá? A Tamara está dizendo que eu sou bonzinha fazendo a média para ganhar o slide, né? Mas eu vou enviar. Vamos lá, vamos seguir para a gente conseguir concluir esse material. Tudo que a gente viu até agora parece fácil. Artigo, mas aí vem os tipos. Substantivo parece fácil, mas aí vem os tipos. Adjetivo parece fácil, mas aí vem os tipos. Pronome parece fácil, mas aí vem os tipos. E o advérbio não vai ficar para trás. Ele também vai ter tipos. Tá? Mas o que é bom? Que os tipos, os nomes deles já ajudam muito. Por exemplo... A gente tem, na língua portuguesa, advérbios de lugar. E o nome já está dizendo porque ele vai ser chamado de advérbio de lugar. E é por um único motivo, porque são palavras que vão ajudar a dar a ideia de lugar. Tranquilo até aqui? Deu para entender o lance? Vamos para o exemplo. Demorou, mas chegou. Calma, Manuel, vamos descomplicar, para não confundir. Vou falar bem devagarzinho. Você pode dizer assim, olha, eu comprei um celular pela internet. Demorou, mas chegou. Você entendeu? Entendeu? Mas eu poderia criar um novo sentido e dizer, demorou, mas chegou hoje. Uma coisa é dizer que chegou. O verbo está sozinho. Outra coisa é dizer que chegou hoje. Aí eu coloquei um advérbio de tempo, que é o hoje, do lado do chegou, e esse hoje vai mudar o chegou. Porque quando eu digo chegou hoje, eu estou dizendo que não chegou ontem. Quando eu digo que chegou hoje, eu estou dizendo que não chegará amanhã. Então, o que a gente chama de advérbios são palavras que vão grudar no verbo para modificar o sentido. Como assim modificar? Uma coisa é dizer que chegou, outra é dizer que chegou hoje. Mudou o sentido a partir do hoje. Chegará amanhã. O amanhã já mudou o sentido de chegar. Tá? Mas vamos voltar para o advérbio de lugar. O advérbio de lugar vai ser aquele que ajuda a caracterizar o lugar de um verbo, por meio de uma noção de direção.
Alguns advérbios de lugar são, por exemplo, perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. Calma aí para a gente não se confundir e a gente entender que noção é essa de lugar. Uma coisa é eu dizer que moro. Morar. Eu moro. Outra coisa é dizer eu moro aqui. É esse aqui que vai mudar o sentido de morar e dizer que eu moro aqui e não ali. Então, quando a palavra aqui ou a palavra ali gruda no verbo, ele vai dizer que quando eu moro aqui, você já sabe que eu não estou dizendo que eu moro ali. E quando eu digo que eu moro ali, você já sabe que eu não estou dizendo que eu moro aqui. Então, esse advérbio gruda no verbo e modifica o seu significado. Vamos para outro exemplo? Se eu disser assim para você, por que não ficamos aqui? Uma coisa é a gente ficar. Mas quando eu digo aqui, eu tenho um sentido novo. Ou eu posso dizer, por que não vamos ali? Aí eu tenho outro sentido. Tranquilo? Eu poderia dizer assim, a pulseira está dentro do armário. Esse dentro se colou ao estar para dizer que ele está dentro. Mas eu poderia criar outro significado e dizer que está fora do armário. Então, vejam quanto essas palavras que a gente chama de advérbios têm o poder de se juntar ao verbo e mudar o seu significado. Tranquilinho até aqui? Esse é o advérbio que a gente chama de lugar, que vai juntar com o verbo e dar essas ideias. Qual palavra, professor, pode me ajudar? Perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, atrás. Tranquilo? Só que tem um negocinho que é observação para concursando. O concurseiro tem que saber. Nem sempre o verbo precisa de um advérbio. Às vezes ele já carrega essa ideia do próprio advérbio. Por exemplo, é comum eu ouvir pessoas dizer assim: vamos entrar para dentro. E o dentro é um advérbio de lugar. Só que eu não preciso dizer o dentro, porque o próprio verbo entrar já carrega essa característica de que é para dentro. Então, eu só deveria dizer vamos entrar. E eu não preciso colocar um advérbio. A mesma coisa acontece com quem diz assim, vamos sair para fora. O verbo sair não vai querer um advérbio de lugar, porque ele já tem a essência de sair para fora. Então, você não precisa dizer vou sair para fora. Você diz só vamos sair. A mesma coisa acontece com gente que diz, vamos subir para cima. O verbo subir já tem a ideia de que é para cima. E aí a gente chama essa figura, né, Tâmara? A Tâmara até colocou aqui no chat, a gente vai chamar isso de pleonasmo vicioso. Já é uma coisa que vai entrar dentro do que a gente chama de semântica. É uma figura de linguagem, que é quando você usa um advérbio de maneira excessiva, porque você não vai precisar, porque o verbo já marca. Aí você vai dizer, professor, então por que algumas pessoas falam entrar para dentro, sair para fora, subir para cima ou descer para baixo? Porque a gente quer reforçar tanto a ideia, a gente quer dar tanta ênfase para o que a gente está falando, que a gente se vê obrigado, no sentido, a reforçar. E é dessa necessidade de dar mais ênfase que a gente diz, vamos entrar para dentro, sair para fora, comer, vamos comer comida. Então, tem alguns verbos que eles vão aceitar muito bem os advérbios. Tem outros que ele vai dispensar. Tranquilo? É só ter cuidado com esse advérbio de lugar, é só uma observação, que não há necessidade de colocar advérbio em alguns verbos de lugar, quer dizer, advérbio de lugar, em alguns verbos que já carregam esse significado. Entrar é um desses, sair é um desses, subir é um desses, e descer também. Eles não vão aceitar muitos advérbios de lugar, porque o próprio verbo já carrega esse sentido de lugar. Tranquilinho até aqui? Deixe-me, então, passar para o nosso próximo slide. Está aparecendo na telinha agora os nossos dois próximos advérbios. Tem uma classificação de advérbio, que são os advérbios, para quem quiser copiando já, de tempo. Olha o nome. Então, eu vou ter um verbo e vai se colar nele um advérbio de tempo para mudar esse verbo. Vamos testar? Olha para mim. Eu posso dizer assim, cheguei. E aí eu tenho um sentido, cheguei. Mas eu posso colar um advérbio nele e dizer assim, cheguei cedo.
E quando eu digo que eu cheguei cedo, eu estou me referindo ao tempo e dizendo que eu não cheguei tarde, porque eu poderia dizer cheguei tarde. Ou eu poderia dizer, alguém liga assim e diz, olha, Maria já chegou? No lugar de dizer chegou, você diz assim, nunca chegou aqui. Esse nunca chegou está mudando a ideia de chegou. Você não está dizendo que ela chegou, você está dizendo que ela nunca chegou. Então o advérbio gruda no verbo, e quando ele gruda no verbo, ele dá novos sentidos para aquele verbo. Você poderia dizer, ó, chegarei amanhã, ou cheguei ontem. E todas essas palavras, ontem, hoje, cedo, tarde, nunca, todas elas vão dar uma ideia de tempo. Por isso eu já chamar eles de advérbio de tempo. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos para o próximo tipo. Advérbio de modo. Olha o nome dele. Advérbio de modo. Ou seja, é uma palavra que vai se juntar ao verbo para dizer o modo como eu fiz. Por exemplo, eu posso dizer assim, estou bem. É o modo como eu estou. Ou eu posso dizer, cheguei rapidamente. Não só cheguei, eu cheguei do modo rapidamente. Ou ele dirige velozmente. É o modo como ele dirige. Tranquilo? O Wilton até deu aí no chat para quem quiser uma classificação bem rápida, o resumo do que eu estou fazendo nos slides, né, Wilton? Muito obrigado. Então, essas ideias de modo, ela vai dizer, ó, ele caminhou devagarinho. Está dizendo que a pessoa não caminhou, ela caminhou devagarinho. Então, você pode colocar, geralmente, essas palavras, os advérbios, eles terminam sempre com mente. Velozmente, rapidamente, lentamente. É o modo como você faz alguma coisa. Você sempre vai colocar esse mentezinho no final para formar o modo como você faz alguma coisa. Tranquilinho até aqui, pessoal? Vamos embora. Aí, o próximo tipo de advérbio, tá já terminando, é o advérbio de intensidade. Olha o nome dele, advérbio de intensidade. Para que serve o advérbio de intensidade? É quando eu quero dar intensidade para o verbo. Eu digo assim, comi muito, comi pouco, comi bastante, comi demais. Olha como eu estou dando intensidade para o verbo comer. Ah, eu comi tanto que chega, tô sentindo dor na barriga. Ó, você comeu tanto. Você não comeu só, você comeu tanto como se estivesse dizendo comi muito, né? Ele é tão falso, tão falso. Ó que ideia de intensidade. Então, vou ter advérbios que vão trazer essa ideia também, tá? Nós vamos ter os advérbios. Ó, o tanto de advérbios, viu, minha gente? A gente tem a língua portuguesa. Tá na telinha de vocês aí também os advérbios de afirmação. Olha o nome, afirmação. Então, eu vou ajudar a afirmar. Eu vou dizer assim, você me ama? Aí você não diz amo, você diz claro que amo. Esse claro vai ajudar a afirmar. Eu pergunto assim, se o Edinaldo ou a Neide perguntarem para vocês, vocês gostam da aula do professor Wilker? Pelo amor de Deus, você não diga assim, não. Gosto. Vocês garantam meu emprego, viu, minha gente? Eu tenho 3 cachorros para criar, 3. Ai. 3. Pelo amor de Deus, vocês me ajudem. 3, eu tenho para criar 3 filhinhos que estão aqui no quintal. Gosta da aula do Wilker? Você não bota um advérbio, você diz gosto. Diga assim, gosto muito. Claro que eu gosto. Ó, como. Ó, o Wilton chega deu um exemplo. Gostamos, claro que gostamos. Vejam, esses advérbios, eles parecem que modificam. O outro já disse aqui, estudo connect, já disse aqui, gosto bastante. Já estão ensaiando, né, minha gente? Eu espero que sim. Espero que seja um ensaio para quando vier a pesquisa do povo perguntar. Vocês estão gostando da aula do Wilker? Vocês digam, Ave Maria, gosto muito, gosto bastante. Olha, a Jadilene, adoro, mas aí é um verbo. A Jadilene colocou até 7 horas na frente. Vamos embora. Estou terminando. Então, a gente tem algumas palavras. Você diz assim, você vai para a festa? Aí você não diz só vou, você diz vou sim. Por que esse sim? Porque você quer reforçar a ideia do vou. Ah, você
Você quer passar no concurso? Aí você não diz quero, você diz claro que quero. Então, com certeza quero. Esses verbos, esses advérbios de afirmação, eles vão dar um gás para o verbo que antes era só um verbo. Vai ter uma carga de afirmação. Beleza? Então, esses são o de afirmação. Para nossa sorte, o concurso não cobra muito os tipos, mas ele cobra muita interpretação de texto. Se você entendeu o que é que mudou de sentido, o que é que ganhou, o que é que perdeu, se foram feitas afirmações no texto, se foram feitas negação, cai muito coisa desse sentido, tá? Deixe eu ir para o nosso último tipo de advérbio, tá? E aí, para finalizar, os dois últimos tipos que faltaram, tá aparecendo na tela de vocês agora. Do mesmo jeito que eu posso afirmar, ter advérbios de afirmação, eu também posso colar palavrinhas e verbo para ser advérbio de negação. Negação. E aí eu poderia dizer assim, eita, você viu sim que ele me roubou aquele feliz das costas oca, levou minha. Aí você pode dizer assim, eu nem estava aqui. Como é que eu vou testemunhar se eu nem estava aqui? Esse nem que você está colocando junto do estava aqui é para reforçar a negação. Você não vai dizer só eu não estava, você vai dizer eu nem estava. Esse nem vai dar essa carga de negação. Ou o mais claro, você poderia dizer assim também, né, Wilton? Ele nem foi à festa. E qual é o advérbio de negação que a gente mais usa no mundo? Tem um que a gente mais usa no mundo. O de afirmação é o sim. E o de negação que a gente mais usa no mundo? Não. Não. Então, assim, eu não vi. Se eu não colocar o não, fica só eu vi. Então, veja que o não, ele vai grudar no vi. E quando ele gruda no vi, ele muda e amplia o sentido. Se eu disser assim, ela não ficou nada satisfeita, não ficou nada, ó a negação, nada satisfeita. Espero que vocês não digam nunca, olha, Dinaldo, não fiquei nada satisfeito com a aula do professor Wilkley. Já pensou, minha gente? A palavra jamais pode ser considerada assim, formular uma frase negativa também. Pode, Marta. Jamais pode ser usado como advérbio de negação. Por exemplo, chega, meu Deus, que travou foi tudo aqui. Você pode dizer assim, Marta, eu falei de você. E você tem um sentido. Agora, veja a negação quando eu digo eu jamais falei de você. Então, esse jamais é um advérbio que vai trazer aqui a carga de negação. Entendeu? E por último, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, prometo que esse realmente é o último slide, a gente vai ver os advérbios de dúvida, assim como tem advérbio de afirmação, assim como tem advérbio de negação, a gente tem os advérbios de dúvida, porque são palavras que vão se juntar aos verbos para dar uma carga de dúvida. Você vai dizer assim, eu digo assim, olha, eu dou cada exemplo aleatório, né, minha gente? Você vai dizer assim, olha, estou fazendo a minha festa, no ano passado eu chamei você e você não foi. Não farrape não esse ano. Aí a pessoa diz assim, talvez eu irei. Porque ela não quer se comprometer com você. Quando a pessoa diz assim, talvez faremos, já sabe que ela não tem certeza se vai fazer não, viu, meu amor? Se a pessoa vier com talvez, eu já digo logo, olha, leva teu talvez para o inferno. Eu, Wilkley, não venho com talvez. Eu odeio a palavra talvez, minha gente. Porque a pessoa já está... A Daiane agora se acabou no riso. Porque quando a pessoa diz talvez, ela já está marcando para você na fala de que ela não está se comprometendo o que vai fazer. E se eu quero uma resposta afirmativa e segurança, eu não quero ouvir um talvez. Mas às vezes é bom usar o talvez quando você não quer se comprometer, né? Eu já digo, professor, você pode mandar o slide? Aí eu digo, talvez. Depende dos elogios que vocês me derem. Olha. Eu também odeio esse talvez. Eu odeio esse... Olha, você vai mandar professor, você vai mandar o slide? Aí eu digo, talvez. Depende da quantidade de elogios que eu vou receber por essa aula de hoje. Olha. Bom, e é essa a ideia do advérbio de dúvida. Ele vai marcar
essa não certeza. E em alguns casos é muito importante a gente marcar a não certeza, quando a gente não quer se comprometer de maneira geral. Aí, pessoal, o que é que acontece? Eu terminei todo o conteúdo da apostila de número 3, que eram os artigos, que eram os pronomes, que eram os nossos queridos advérbios. O que é que vai acontecer? Eu preparei uma lista enorme para vocês, com todas essas palavras, só que a gente não vai conseguir responder a lista hoje. E o que é que eu vou fazer para a gente tentar aprender melhor? Vocês vão pegar essa lista, a nossa próxima aula é na quinta-feira da semana que vem, e vocês vão tentar respondê-la com base em tudo que a gente estudou hoje. Eu não vou começar essa lista porque não vai dar tempo da gente terminar, então vou deixar para a gente fazer essa lista inteira na próxima aula, e eu quero que vocês se comprometam comigo que já vão tentar responder. Faz de lápis, porque se errar não tem problema, depois corrige. E na semana que vem a gente já começa a aula de quinta-feira, não com assunto, mas respondendo essa lista inteira, que é a número 3, e depois eu sigo conteúdo. Não vou começar ela, porque eu sei que não vai dar tempo de a gente terminar, e para ficar pela metade e para terminar depois, fica ruimzinho. Como a gente já viu bastante conteúdo hoje, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, porque a gente fechou o conteúdo, e vou deixar a tarefa de casa para que vocês consigam responder todas as questões, e na semana que vem, na nossa quinta-feira, eu vou só fazer a correção de todas elas. Pode ser assim, meu povo? Lembrando, aluno bom é aquele que revisa tudo que viu, não adianta só ver comigo aqui, depois fechar a folhinha e botar numa pasta. Quando tiver um tempinho no final de semana, passa só o olho assim, ó. Ou vai pesquisar exercícios, questão de concurso que já caiu, ou vai responder a lista, porque quando eu chegar aqui para responder a lista, todo mundo já está bem craque, tá? O que é que eu vou pedir para quem ainda não colocou o nome presente no chat? Por favor, coloque o nome presente, para que a Neide possa anotar o nome de todo mundo que está aqui e a gente consiga registrar a presença de todos, tá? Foi uma satisfação estar com vocês hoje, pessoal. Espero que tenha sido bem proveitosa a aula. E a gente continua na próxima quinta-feira, com a permissão de Deus, para responder os exercícios dessa lista. Boa noite e vamos Boa descansar. noite. Boa noite, professor. Até a próxima Boa semana. noite. Bom Boa final de noite, semana. professor. Boa noite. Bom final de semana para vocês, pessoal. Para vocês também. Uhum.